Santa Catarina contribui com a produção de batata brasileira em várias regiões do estado. Hoje tem comentário do presidente da Frencop na Assembleia Legislativa, deputado estadual José Milton Schaeffer. Para a manutenção das pastagens perenes na propriedade rural, aprenda hoje a fazer as mudas. E o quadro Gente que Fez, Gente que Faz o Agronegócio conta a história da família Cervelin. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a Fecoagro está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados Fecoagro, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. O Brasil é o 21º produtor com quase 4 milhões de toneladas em 117 mil hectares plantados. E, claro, Santa Catarina contribui com esses números com grandes produtores, principalmente no Planalto Norte, mas também nas regiões Serrana, Oeste, além do litoral, Vale do Itajaí e Sul do estado. Embora tenha se adaptado tão bem aos novos lugares por onde chegou, parecendo mesmo ser uma espécie nativa, a origem da batata é dos Andes. Uma imigrante que se deu bem praticamente em todos os lugares onde chegou. E aqui no Brasil não foi diferente. Segundo dados da Associação Brasileira de Batata, são cerca de 5 mil produtores em todo o país. E de acordo com o levantamento do IBGE de 2022, Minas Gerais lidera a produção nacional, seguida do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. E Santa Catarina tem participação forte quando o assunto é cultivo de batatas. É o 5º estado com maior produção no país, sendo responsável pela colheita anual de mais de 400 mil toneladas. Além do cultivo de batatas para atender o mercado catarinense e estados de outras regiões, Santa Catarina também se destaca pela produção de batatas semente, por meio de estudos conduzidos pela Embrapa na estação de Canoinhas e também na Embrapa Clima Temperado em Pelotas, no Rio Grande do Sul. É um programa de melhoramento genético de batata para clima tropical e subtropical. Já são 20 anos de estudos que resultam em cultivares mais adaptados ao nosso clima. Nós cruzamos e selecionamos clones de batata para lançar como cultivares. Nós já temos batatas que suportam temperaturas mais elevadas do que aquelas batatas que se cultiva em todo o Brasil. Hoje nós temos uma batata que está aqui atrás de mim e que inclusive eu cito aqui que ela é boa para culinária gourmet. Ela já tem mais de 15 mil hectares plantados no Brasil, representa 10% da área cultivada. Nunca a Embrapa tinha alcançado nada próximo disso aí. Um trabalho minucioso e que envolve cuidados rigorosos de controle fitossanitário. Porque diferente da maior parte das culturas, o que se usa como batata semente é um tubérculo, parecido com aquele que nós consumimos em casa. Então, se ele tiver doença, ele vai multiplicar as doenças junto com a batata.
muitas regiões aqui de Santa Catarina são procuradas, empresas lá da Bahia vêm produzir suas sementes aqui em Santa Catarina para levar para lá. Minas Gerais, que é um grande produtor, Bahia, São Paulo, todos levam sementes daqui da nossa região, né? Então, Santa Catarina é fundamental para isso aí. Nem tanto na batata consumo, mas a batata semente de Santa Catarina é muito procurada e conceituada em todo o Brasil. Além das áreas de cultivo e da produção de batata e semente, o beneficiamento da batata também é um reforço para a economia e uma necessidade para atender os mercados consumidores. Aqui nessa empresa de compra e beneficiamento de batata, que fica na cidade de 13 de Maio, no sul do estado, são compradas batatas cultivadas por produtores de Santa Catarina e também de outros estados da região sul e sudeste. Aqui são lavadas ou escovadas e também selecionadas. Tudo isso para garantir que sejam entregues ao mercado dentro dos padrões de qualidade. Quando chegam aqui, as batatas são colocadas neste tanque. Nessa parte inicial, a água ajuda na primeira remoção da camada de terra. Mesmo aquelas que são apenas escovadas, também vão passar por essa primeira etapa. No caso daquelas que passam pela lavação, a sequência acontece por esta esteira. Durante todo o trajeto, recebem jatos de água e, na sequência, vão para a máquina classificadora. Nessa hora, as batatas menores do que o padrão de mercado já caem automaticamente e são assim separadas. Aquelas muito grandes ou que não estão em conformidade também são recolhidas. As batatas lavadas são mais vendidas no mercado, por serem de maior praticidade para o consumo. Já as escovadas têm valor mais em conta e costumam ter uma durabilidade maior, especialmente no verão. Por mês, aqui nessa empresa, são vendidos cerca de 600 mil quilos de batata. O proprietário da empresa é o Nivaldo, que conta com a ajuda da filha para as atividades administrativas. Antes de abrir esse negócio, ele foi produtor por cerca de 40 anos. Hoje, Nivaldo não trabalha mais diretamente no campo, mas é parceiro de agricultores da região, como é o caso do Éder. Uma forma de cooperação. De um lado, Nivaldo garante o abastecimento de batatas e, de outro, o Éder recebe ajuda para o plantio, com a doação de parte dos insumos e sementes utilizadas na lavoura. Aqui nesse momento a gente está na metade do ciclo. Então mais daqui 60 dias que vai começar a colheita. A colheita aqui começa em setembro, né? Final de agosto, setembro e vai até em dezembro. E aí, num bom mês, quanto que você consegue entregar de batata? A gente colhe em média uns 30, 40 bags por dia. E por mais que hoje não esteja diretamente envolvido com a lavoura, o Nivaldo ainda mantém essa ligação. Afinal, a batata sempre foi responsável pelo sustento da casa, uma fonte de renda que fez toda a diferença para a criação dos filhos. Uma lembrança que sempre emociona o produtor. A gente passou muita dificuldade, mas a gente foi indo. Eu tenho 3 filhas, né? Mas a gente passou bastante trabalho assim, mas no fim a gente começou sem nada na vida, né? Praticamente o pai plantava, até tem os moros ali para cima ali que o pai plantava, tudo à mão, né? E foi indo, daí quando comecei a crescer um pouco, daí eu peguei a frente, daí comecei a mexer com a cabeça do pai, comprar as máquinas, e fomos indo e é uma coisa que, sei lá, parece um vício, né? Batata é assim, vou desistir, mas daqui a pouco estou lá no meio de novo, plantando e sempre foi assim. Mirielle é uma das filhas. Ela lembra com orgulho da infância nas lavouras de batata. Foi uma infância bem feliz, assim, eu digo, e literalmente a gente sabe o que é colocar a mão na terra. Tudo que a gente é e de onde a gente veio através da lavoura mesmo, assim, foi realmente, podemos dizer assim, da batata, né? Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E agora, no quadro Temática, vamos acompanhar o comentário do presidente da Frencop na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual José Milton Schaeffer. A cebola, além de ser uma das hortaliças mais importantes economicamente para o estado de Santa Catarina, desempenha um papel vital na sustentação de milhares de famílias rurais.
Com uma produção anual movimentando aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais, Santa Catarina se destaca como o maior produtor nacional, sendo responsável por cerca de 1/3 da área plantada e da produção total do país. A microrregião de Ituporanga é particularmente a mais significativa, contribuindo com 46% da área plantada no estado. A relevância econômica da cebola para Santa Catarina é inegável, mas seu papel social é igualmente relevante. A atividade envolve mais de 8.000 famílias de agricultores, tornando-se uma fonte de sustento e também de desenvolvimento para muitas comunidades rurais. A microrregião de Ituporanga, também conhecida como microrregião da cebola, além da sua contribuição econômica, abastece 30% do consumo estadual e responde a 10% da produção nacional, destacando-se como um polo de excelência na produção de cebola. Em reconhecimento à importância desta cadeia produtiva da cebola para o nosso estado e para os agricultores, realizamos uma sessão solene da Assembleia Legislativa lá em Ituporanga, onde homenageamos diversas personalidades, instituições e cooperativas que contribuíram para o desenvolvimento da cebolicultura catarinense, como o senhor Norberto Mês, em memória, que foi o inventor da primeira destaladeira de cebola, bem como as equipes da Estação Experimental da EPAGRE e da Cravil pelo desenvolvimento de novas tecnologias e propagação do conhecimento até o nosso agricultor. Deixo aqui os nossos parabéns a essas famílias de agricultores que enfrentam desafios climáticos e de mercado, por sua dedicação, trabalho, competência e também resiliência, onde produzem a melhor cebola do nosso país. Vocês, cebolicultores, são a espinha dorsal de uma produção que não só movimenta a economia catarinense, mas também fortalece as famílias e as comunidades rurais de Santa Catarina. E agora fique ligado nos assuntos que vamos ter depois do intervalo comercial. Para a manutenção das pastagens perenes na propriedade rural, vamos mostrar como fazer as mudas. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história da família Cervelin. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Quer aprender a fazer mudas de pastagem perene de verão? Extensionista da EPAGRE ensina agora a produzir mudas de capim curumi e pioneiro. O método, desenvolvido pela EPAGRE, traz ótimos resultados no campo. Veja a reportagem do programa de TV SC Agricultura. Depois do inverno, é época de formar a pastagem perene e garantir, assim, alimento em quantidade e de qualidade aos animais. Se você está planejando plantar pasto, fique atento a alguns cuidados. O primeiro deles é escolher forrageiras recomendadas pela EPAGRE e adaptadas à sua região.
Tudo isso nós vamos ver agora com o extensionista rural Elvio da Silva, que trabalha no município de Ceará, no oeste catarinense. No sistema de produção de leite à base de pasto, nós trabalhamos basicamente com pastagens perenes de verão. E essas pastagens perenes de verão, elas não se reproduzem por semente. Elas até produzem semente, mas a semente tem pouca viabilidade. Então a reprodução das pastagens perenes de verão que a Ipagre preconiza para esse sistema de produção de leite à base de pasto, ele se dá por propagação vegetativa. Então nós temos que fazer mudas, porque com sementes nós não conseguimos fazer. Então nós vamos demonstrar rapidamente aqui como fazer mudas de capim pioneiro e o BRS curumim. Uma das maneiras de fazer esse plantio é fazer direto lá no campo. Mas aí nós dependemos muito do clima. Se tiver um clima favorável, pode ser que a pega dessas mudas seja eficiente. Mas, né, como temos instabilidade de clima, muitas vezes é muito pequena a pega dessas mudas plantadas direto a campo. Então a gente criou essa estratégia de produzir as mudas em casa e num momento favorável, com clima favorável e bastante umidade, a gente leva essas mudas para o campo já enraizadas. Após 45 dias aproximadamente, dependendo das condições de temperatura também, nós teremos a muda pronta, já com folhas e principalmente com raízes. E aí, se nós plantarmos num momento favorável, a pega dessas mudas a campo vai ser bastante significativa. A gente tem visto aí acima de 90%. Enquanto quando planta direto no campo, a pega é muito menor, em torno de 30% a 40% apenas. São espécies perenes e elas têm esse hábito de formar uma cana. Então aqui é uma estrutura de reserva e também uma estrutura vegetativa, porque a cada nó tem uma gema vegetativa. Então essa estrutura aqui, que é de reserva, ela vai armazenar nutrientes e água num período inicial de brotação dessa planta. Então a gente usa como técnica, né, cortar em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros abaixo do nó. E com isso nós temos uma estrutura de reserva para garantir que a planta, né, tenha nutrientes e água num primeiro momento. E nós também mantemos sempre o sentido, né? Nós não podemos plantar a muda invertida, senão ela vai ter problema de germinação, de brotação. Então nós vamos fazer isso sempre cortando embaixo. E assim como a gente vai fazer várias, centenas, milhares de mudas, a gente tem sempre o sentido de plantar ela depois. Da mesma forma a gente procede com o capim curumim. Uma diferença entre o pioneiro e o curumim é a distância entre nós. Veja que no capim pioneiro tem mais de 10 centímetros entre nós, né? E no capim curumim, é uma característica dele, ele foi melhorado para isso, né? Para diminuir essa distância entre nós. Cada nó vai gerar uma folha, então é um capim que tem muito mais produção de folhas, né? Para produzir a muda, da mesma forma a gente faz, a cada gema vai virar uma muda. Às vezes são tão próximas as gemas que a gente usa duas, porque uma fica tão pequena que a gente tem dificuldade depois de colocar no canteiro. Preparadas as mudas, nós vamos organizar então um canteiro. Esse canteiro ele pode ser feito no chão, geralmente ele é feito no chão, né, com algumas ripas, uma lona furada no fundo e utiliza como substrato serragem de madeira ou pode ser também silagem, resto de silagem estragada que tenha na propriedade, que não vai ser utilizada mais para os animais, pode ser utilizada como substrato. O importante é que ele seja poroso e leve, porque depois que essas mudas estiverem prontas, é fácil de destacar uma muda da outra para levar a campo. Então vamos fazer uma camada aqui de 15 centímetros aproximadamente de serragem. É importante que ele seja feito com uma lona embaixo para proteção. Essa lona necessariamente precisa ser perfurada, porque não pode acumular muita água. O substrato ele tem que ser bem drenado, né? Por isso a gente usa a silagem. Não é a questão de nutrição da planta, é só para a sustentação dela pelo período que ela vai fazer a brotação e enraizamento até a gente levar para o campo.
Preparado o canteiro, a gente faz então o plantio. Pode ser uma muda bem ao lado da outra e enterrado só o suficiente aqui deixar essa gema embaixo da serragem. Importante que ela vai emitir raízes e ela não vai passar da lona. Se fizer direto no chão, a raiz vai entrar no chão e depois na hora de tirar a muda, para levar a campo, ela vai estar presa lá, né? Então por isso que a gente também bota essa lona. Da mesma forma o curumim, pode ser uma bem ao lado da outra. Então, uma vez feito o plantio aqui nesse substrato, a gente vai molhar, vai irrigar bem esse substrato aqui para deixar ele bem úmido, não encharcar demais, por isso é importante ter a lona furada embaixo. E aí, dependendo das condições climáticas, a cada dia, a cada 2 dias, a gente vai fazer a irrigação desse canteiro. Após esse período, a muda vai estar pronta para ir a campo. Então, ela vai ter folhas e vai ter raízes. Então, a gente vai pegar e vai destacar muda por muda e vai levar a campo, cuidando sempre de condições climáticas favoráveis para o plantio. Um sistema simples, barato e eficiente de produção de mudas. Se ficou alguma dúvida ou quiserem mais esclarecimentos, por gentileza procurem os escritórios da Ipagre. A qualidade do rebanho, a busca por conhecimento e uma gestão bem feita são os destaques da história de hoje. Desta vez, Sebastião Garcia, o repórter, foi até Concórdia, oeste de Santa Catarina, para conhecer a família Cervelin, produtores de suínos e leite. Estão satisfeitos com a rentabilidade dos negócios e com a vida que levam no meio rural. A vida é boa, muito boa. Eu não troco vida minha para na cidade. Tem tudo, tu quer uma fruta, tu quer isso, aquilo tu tem em casa também. A casinha na beira do açude e a antiga estrebaria são da época em que o seu Melci chegou nessas terras. Dia 22 de maio de 1967. Comecei uma vida aí, a mulher, e tinha uma filhinha já de 1 ano e pouco. E o negócio foi começar, meu pai me deu um sítiozinho, comecemos a fazer roça, plantar milho e os porquinhos, começamos com 3 criadeiras e fomos indo. Foram indo e bem. O dinheiro valia mais naquela época, diz o seu Melci. A construção de uma casa foi o primeiro investimento do casal. E depois eu comprei uma caminhonete, depois, no outro ano, comprei o trator, depois fizemos aviário. A criação de frangos foi a principal atividade por 32 anos. Hoje a renda da família vem dos suínos e do leite. E eles plantam milho também. Na granja, eles criam leitões até a fase de terminação. Tem 80 matrizes no plantel. Na atividade leiteira, são 30 vacas em lactação. E uma produção que chega aos 900 litros por dia. Na lida do dia a dia hoje, o seu Melci ajuda na limpeza do curral e no trato aos animais. E agora, quem toca os negócios é o filho e a nora, Mário e Silvana. Na época que eu cheguei aqui, o sogro tinha acabado de investir no aviário, essas modernidades dele. Aí, com o passar dos anos, o Mário não era muito fã do aviário, ele mais era dedicado às vacas, ele gostava muito sempre de vaca. Aí foi se aperfeiçoando mais pro lado das vacas. No que tinha aí fomos tocando, né? Ampliando mais nas vacas, fomos melhorando mais a genética, né, das vacas. A Silvana também é filha de agricultores. Ela conta que o pai criava frangos, tinha gado de leite e lavoura. Continuar no campo foi natural. Foi só seguir, né?
Foi só seguir, mais responsabilidade e tudo, né? Silvana tem um irmão que ajuda o pai na lavoura. Mário tem 2 irmãs. Elas trabalham na cidade. Ele, desde criança, já sabia que queria continuar aqui. O Mário pegava o trator, não queria nem ir na aula, quase. Tinha que forçar para ir na aula. Aí eu proibi o trator dele não pegar na hora de serviço, aí ele foi na aula. Digo, até que tu não se forma, tu não para de estudar. Ele parou, na 8ª série, mas voltou a estudar depois de casado, graças a Silvana. Ela também não tinha concluído o ensino médio. Uma coisa que eu gostava muito era de estudar, mas como era difícil para meus pais também, eles precisavam de ajuda, né? O acesso era um pouco, dificultava para a gente ir até a escola, né? Eu só estudei até a 4ª série. Depois que nós casamos, eu comecei, aí eu concluí o ensino fundamental e depois levei o Mário comigo também, a gente ia à noite e concluímos o ensino médio daí. O esforço para estudar fez toda a diferença nos negócios. Com novas tecnologias, novas exigências do mercado, era preciso se atualizar também, entender a dinâmica da atividade para se tornar mais competitivo. Eu sentia que a gente precisava, né? As tecnologias vão mudando, né? E a gente ficava para trás, a gente sentia uma certa dificuldade, né? Cada vez mais mudança, mais tecnologia, né? O cara não acompanha, vai ficando para trás, né? Mário e Silvana não pararam de buscar conhecimento. Estes certificados são de alguns cursos que eles já fizeram. Há pouco mais de um ano, eles deram um outro passo. Eles aderiram ao ATEG, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Com isso, estão melhorando o manejo dos animais, os cuidados com a nutrição e passaram a anotar tudo, adotando um sistema minucioso de gestão. Pelo programa, eles têm a visita todo mês do técnico de campo, que acompanha o desenvolvimento das ações, das orientações e avalia os resultados. O trabalho é feito no campo e tudo fica registrado no computador. Mudei já o sistema que eu vinha criando, não criava bem certo, não usava feno para criar bezerra, né? Comecei a partir de lá que eu aprendi, comecei a usar feno direto, né? Aí que foi melhorando bem as coisas. Mudou. Os ajustes de manejo, assim, a gente viu que fiz a diferença, né? Pequenos detalhes, foi um bom resultado, a gente obteve um bom resultado. Só na produtividade já se vê o quanto evoluiu. Em agosto de 2018, cada animal produzia em média 26 litros por dia. Um ano depois, a resposta diária das vacas na ordenha chega a 31,5 litros cada uma. Valeu a pena, que a gente vê os resultados, né? Tudo detalhado, né? Tudo anotado as coisas. Foram muitos pontos positivos para nós. Mário e Silvana têm uma filha, a Gláucia. Ela faz faculdade e ajuda em casa. Ela me ajuda na ordenha, enquanto o Mário tira a silagem, eu e ela ordenhamos as vacas, né? E assim nos suínos também, ela é suporte para todos os lados. Com exemplo de casa, com a empresa encaminhada, com bons resultados. E se depender do pai e da mãe, a Gláucia tem muitos motivos para continuar por aqui. Que sorte a dela. O segredo é só cuidar e que a coisa tem que se empenhar, tem que se dedicar e ser honesto, né? Trabalhar com honestidade. Eu tenho meus filhos, eu acho que eles podem viver a vida em cima dessa propriedade aí. Sempre trabalha certo que tu sempre vai bem. Sempre me passa essa mensagem aí. Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. E com a história da família Cervelin de Concórdia, ficamos por aqui com o nosso Cooper News SC de hoje. Um bom final de semana para você e sua família e até semana que vem.